Redes é um assunto muito grande, eu sempre procuro falar isso para vocês, que, que redes é um assunto que a gente acaba tendo que estudar muito. Eu, por exemplo, eu leio muito sobre redes, porque muda bastante, apesar de o curso que vocês escolheram na área da tecnologia é um curso que vocês vão ter que se ambientar às mudanças, que é praticamente diária, né? A gente tem muita mudança aí, tá? E aí, galera, essa parte, principalmente essa parte estrutural, né? A gente tem que ter em mente o quanto que ela vai mudando com o decorrer do tempo. Eu falo que redes mudou muito, principalmente se nós pegarmos aqui os últimos 10 anos, né? É lógico que se você pegar lá de 1950 até os anos 2000, houveram mudanças, mas não tão rapidamente quanto houve mudanças nesses últimos 10 anos. Foi coisa absurda o quanto que as redes melhoraram, o quanto que as redes passaram a se popularizar, né? Esse livro, pessoal, de configuração de host, nós vamos falar basicamente dos que nós falamos no livro 8 e 9. Mas como assim? Professor, mas você vai repetir o assunto, né? É claro que tem coisas que nós acabamos repetindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o livro 8 e o livro 9, nós falamos de algumas coisas, né, da parte de redes e não nos aprofundamos. Por exemplo, tem a parte de cabeamento, né, que eu comecei a falar para vocês, e aí agora nós vamos ver mais a fundo, né, principalmente essa parte que eu falo de cabeamento, tá? Então, essa primeira parte que nós tivemos ali de cabos, agora a gente vai ver mais profundamente, mais avançado, né? É evidente, pessoal, que redes é até legal de passar online, mas não tem tanta dificuldade assim, mas em redes, né? Em redes a gente tem também muita parte prática, né? E aí, nesse período que nós estamos passando, acaba ficando, né? Então, igual eu falei para vocês já diversas vezes, todo o conteúdo que vocês têm prático, a gente vai anotando aí para que, né, no período oportuno, quando voltarmos aí, né, já temos uma base de quando nós vamos voltar ao normal para passar para vocês novamente, tá? Ou, né, principalmente a parte de tirar as dúvidas de vocês, né? Tem coisas que ficam com dúvidas, né? E aí às vezes aí a gente acaba passando, né? E ficando, tá? Bom, a aula passada nós falamos sobre servidores. E aí, pessoal, quais foram os princípios que nós falamos de servidores? Falamos sobre as máquinas, né? Sobre o conceito de máquinas servidores. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente, e aí, no caso, nós todos, né, temos que ter em mente, é que o servidor nada mais é, já falei isso para vocês, que um computador, que uma máquina uma máquina de trabalho. Mas, galera, é uma máquina um pouco especial, tá? É uma máquina que ela deve ser associada a mais algumas coisas, tá bom? Então, você pode usar o servidor, uma máquina da sua casa, por exemplo? Pode. Isso não quer dizer que você deva, né? Isso não quer dizer que você deva utilizar uma máquina, um equipamento comum como um servidor, tá? Você deve ter ali, você deve pensar bem quando você vai usar uma máquina de servidor. Quando eu for falar de servidores, eu sempre utilizo a analogia do trator, tá? Como assim a analogia do trator? Você pode dirigir um trator na rodovia? Pode. Você deve? Não, né, pessoal? Não se deve dirigir um trator na rodovia porque ele é muito lento, porque ele é muito pesado e assim por diante, tá? É lógico que o uso de uma máquina como servidor vai depender muito do fim. Qual fim você vai
utilizar essa máquina. É bem para isso, né? Bom, galera, outra coisa que nós já discutimos foi com relação ao IP, né? O IP é a numeração sua na rede, e assim, o IP ele existe desde o IP local, que é da sua máquina, até o IP lá de um servidor, por exemplo, ou até o IP de um site. Aliás, já expliquei para vocês, um site é um IP. O IP hoje ele é dividido em IPv4 e IPv6, depois nós vamos rever a questão de numerações, de cálculos de IP, mas o que vocês têm que entender é que a formação do IP, por exemplo, por que nós usamos o IPv4 em casa ainda e não usamos o IPv6? Porque não há necessidade de se usar uma numeração em 64 bits para configuração em casa, sendo que você não vai ter milhões de computadores na sua casa. Vai ter, quando muito, dezenas. Aliás, hoje nós falamos de dispositivos, né? Você vai ter dezenas. Pessoal, só um segundinho, por favor. Então, pessoal, continuando. Então, assim, o endereçamento de IP, ele é muito importante, né? Principalmente na parte de organização. O seu IP, ele pode ser um IP automático, tá? Ou ele pode ser um IP dinâmico. Desculpa, ele pode ser IP fixo ou um IP dinâmico. Seu IP fixo, aquele um que você vai lá e nomeia o IP, então você vai dar a numeração, tá? Então você vai lá e coloca, tem que tomar bastante cuidado, tem todas umas normas e regras para se colocar essa numeração de IP. E o IP dinâmico é aquele que um dispositivo, um gateway, ele vai te dar o número. Então, ele vai te dar o número ali de IP que você vai usar, tá? Tem que tomar cuidado, já falei, depois vou mostrar para vocês como é que faz, né? Para se colocar a numeração de IP e como você deve utilizar. O IP, pessoal, ele está na camada de transporte, dentro lá da camada OSI. Lá no livro 8, nós falamos sobre a camada OSI e o IP está na camada de transporte. Por quê? Porque é ele que vai transportar os dados. Lembrando que o IP ele é muito antigo, ainda assim, ele vem de uma evolução. O primeiro protocolo que se fez de transferência de dados de uma rede era o protocolo NCP, que era o Network Control Protocol. Esse protocolo, ele pegava a informação e encaminhava dentro da rede, né? Então, ele fazia o transporte da informação dentro da rede, foi se alterando, foi melhorando, tá? E depois ele mudou para o TCP/IP, né? Que o TCP/IP ele quebra essa informação. Na verdade, quem faz o transporte é o TCP e o IP é a numeração, tá? O TCP é o que quebra aquela informação que você quer enviar ou receber, e aí ele vai se organizando, tá? Outra coisa que nós já vimos também foi a questão das classes. Então, o IP ele é composto por várias classes, e o que uma classe de IP faz? Ela simplesmente mostra o quanto de máquinas que nós podemos pôr na rede. Então, é a quantidade de equipamentos que você consegue pôr na rede, né? A quantidade de equipamentos de máquinas que você vai pôr na sua rede, é o que as classes fazem. Quando nós trabalhamos com residencial, nós trabalhamos com a classe C. Por que com a classe C? Porque não há necessidade de trabalhar com uma que seja maior que essa, né? Por exemplo, na sua casa, dificilmente você vai receber mais que 256 endereços. Tem que tomar bastante cuidado quando nós falamos em endereços, né? Porque às vezes que IP hoje é só computadores. Nós já discutimos, sabemos que não é, né? São dispositivos, tá? Outra coisa que nós já discutimos também foi com relação às portas. E aí, galera, as portas é o seguinte.
As portas, elas se referem a como a informação vai entrar dentro do seu dispositivo. Uma porta aberta, ela vai fazer com que o seu dispositivo, ele torne-se um dispositivo menos seguro. Então, por isso que deve-se tomar bastante cuidado. E as redes, elas têm diversas topologias, né? Hoje é bem menos utilizado, né? E aí, por que é bem menos utilizado? Graças ao wireless, né? A tecnologia wireless, ela fez com que essas topologias de rede fossem caindo em desuso. Onde nós usamos ainda hoje? Abarramento ainda se usa, principalmente em redes comerciais. Como é feito o barramento? O barramento, ele vai, todos os dispositivos, eles são ligados a partir de um mesmo cabo, com uma terminação em cada ponto, né? E uma que nós usamos muito também é a estrela, onde os dispositivos, eles são conectados através de um concentrador. Apesar de hoje eles não terem mais esse desenho específico, similar a de uma estrela, né? Você pode fazer o desenho como você quiser, né? Ele ainda por quê? Porque você vai ter um controlador, pode ser um switch ou pode ser um roteador. Dois outros que ainda são usados hoje são a malha, né? Que são usados em redes grandes. Ela, por exemplo, ela tem vários concentradores, tá? E a híbrida, que é mais de uma topologia dentro da mesma rede. Então, você pode criar mais de uma topologia dentro da mesma rede, tá? E o que fez com que as topologias parassem de ser usadas foi a rede sem fio. Hoje, com a rede sem fio, você pode fazer a configuração da maneira com que você achar melhor. Então, você vai fazer um tipo de configuração, você escolhe a maneira que você vai utilizar, a maneira que você vai fazer essa configuração, e você vai fazendo ali pelo Wi-Fi, né? Hoje, o roteador popularizou-se muito, então isso fez com que nós pudéssemos ter uma qualidade muito maior de conexão, né? E principalmente uma qualidade muito maior no arranjo, tá? Então você tem uma qualidade muito maior no arranjo da sua rede, né? Isso faz com que você consiga distribuir melhor essa rede aí, tá, pessoal? Bom, galera, vamos para o nosso primeiro exercício. Vai lá, pessoal. Escrevam o que vocês entenderam aí, por favor. Pessoal, me dá 5 minutinhos que eu vou resolver um negócio ali enquanto vocês vão fazendo, tá? Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Não deu tempo aí, né? Vamos lá. Bom, pessoal, então, aí no livro de vocês, ele começa a falar da parte de compartilhamento, né? Aí dessa parte de compartilhar. O Windows, ele é o sistema mais simples do mundo para se fazer qualquer tipo de compartilhamento. Seja um compartilhamento simples, como de uma impressora, ou seja, de um compartilhamento simples, como de arquivos, né? Então, se você for compartilhar uma impressora, é simples. Você vai lá na central de compartilhamentos e clica na opção compartilhar, né? Se você for compartilhar o arquivo, você escolhe a pasta que você quer compartilhar, vai lá na opção compartilhamento. Estamos aí, pessoal, no livro de número 10, estamos aí na página 28, né? Mas, o que você tem que ver primeiro? Lá nas redes do Windows. Então, vamos lá, né, galera? Só habilitar aqui para vocês poderem ver a tela, né? Screen. Bom, para você conseguir abrir as redes do Windows é muito simples, pessoal. Próximo ao relógio, aqui próximo ao relógio, ó, você vai clicar na sua conexão de rede, igual no meu caso, como eu já estou conectado no Wi-Fi, ele vai aparecer como conectado. Quem tiver conectado na LAN, na rede cabeada, ele vai aparecer um desenho similar ao de um computador, né? Aí você vem aqui, ó, configurações de rede e internet. Se você estiver usando o Windows 7, por exemplo, né, ele vai já abrir essa tela que está aí. Deixa eu só ver na que página do livro que ele vai estar. Ele já vai abrir uma tela posterior a essa, né? Se você estiver usando o Windows 10, você tem que clicar aqui, ó, Central de Redes e Compartilhamento. Lá no 7, ele já abre direto essa tela aí que vocês estão vendo, tá? Dentro dessa tela, você tem algumas opções. Né? Você pode vir aqui, ó, e configurar uma nova conexão, se você for, por exemplo, fazer uma conexão ADSL, ou você for criar um discador, para nós, hoje caiu quase em desuso isso aí, tá, pessoal? Porque hoje as conexões são via DHCP, então não tem mais este problema. Ou você pode vir aqui, ó, alterar configurações avançadas. Para que eu preciso entrar nessa tela, pessoal? Vamos supor que você vai aí colocar a sua máquina para alguém acessar ela. Você precisa entrar aqui porque é que eu já tinha acessado. Deixa eu só alterar algumas coisas aqui. Por padrão, ele vai vir dessa maneira aqui, ó. Então, ele vai vir desativada a descoberta de rede. Então, por exemplo, por padrão, ele vai vir para ninguém enxergar a sua rede. Isso é um padrão que se usa no Windows, tá? Então, você tem que clicar aqui para ativar. E aqui, ó, também ele vai vir desativado o compartilhamento de arquivos e impressoras. Então, você tem que ir na opção ativar. Depois você vem aqui, ó, em todas as redes. E aí, pessoal, por padrão, ele vai vir ativado, protegido por senha. Se você quiser deixar uma pasta na rede, mas que só algumas pessoas acessem, o ideal é você deixar bloqueado por rede, deixar bloqueado por senha. Se não, você pode deixar aqui, ó, desativado, e aí a pessoa vai dar // e o número da sua conexão, e aí a pessoa consegue visualizar. E para compartilhar uma pasta na rede, é muito simples. Você escolhe a pasta, você vai lá no Windows Explorer, por exemplo, aqui, ó, escolhe uma pasta, por exemplo, escolhe essa pasta Python. Botão direito nela, propriedades, você vai vir aqui em compartilhamento. Aí é só clicar aqui, ó, compartilhar, escolhe com quem você vai compartilhar, como eu não tenho nenhum outro usuário, eu poderia pesquisar algum usuário aqui da rede.
tá? Mas eu não quero, posso deixar para todos. Clique em adicionar. Por padrão, ele só vai habilitar a questão da leitura. Você clica aqui, ó, leitura e gravação, clique em compartilhar, ele vai deixar compartilhado aí na sua rede. Pronto, essa pasta já está compartilhada. Se eu vier aqui, vou descobrir o IP dessa máquina, ó. O IP dessa máquina é 192.168.0.106. Dentro da rede, todo mundo dentro da minha rede que vier digitar isso aqui, ó, 192.168.0.106, ele vai ver as pastas que eu deixei compartilhadas. Então, se você quiser, depois você coloca o seu IP na rede e assim você compartilha uma pasta, tá? Quem pode acessar essa pasta aqui dentro da minha rede? Todo mundo que estiver conectado no mesmo roteador, que estiver trabalhando na mesma faixa de IP que eu, tá? Porventura, eu tenho que tomar, por isso eu tenho que tomar bastante cuidado quando nós vamos colocar a pasta na rede, que, por exemplo, principalmente quem acessa muita rede pública, tá? Quem acessa bastante rede pública, o ideal é que deixe a opção lá, opção para pedir senha. No meu caso, mesmo eu deixando habilitado por senha, ele não pediu, por quê, pessoal? Porque é a minha própria máquina. Então, não é a máquina, não é uma máquina que eu esteja usando em outro lugar, tá bom? Então, por isso que ele não pediu. Então, essa parte de configuração de pastas do Windows é bem simples, tá? Basicamente, é isso que um servidor de arquivo faz, né? Basicamente, um servidor de arquivo, ele faz isso, tá bom? Você vai deixar, ele vai deixar ali, vai fazer com que, né, você tenha acesso. Aí eu poderia, todo mundo, colocar arquivos ali, tá bom? Bom, pessoal, então o que nós já discutimos? O que é um IP fixo? Um IP fixo é quando você nomeia um IP, né? E esse IP, ele é usado dentro da sua rede. O IP dinâmico é aquele, quando você recebe, né? Você recebe o IP de um gateway. Quem é o gateway geralmente dentro da nossa rede? O roteador. Pessoal, não esqueçam que o roteador, ele não é servidor dentro da rede, tá, gente? O roteador, ele é um gateway, ele só vai fazer essas configurações. Então, assim, às vezes as pessoas têm o engano de achar que o roteador, ele pode ser um server dentro da sua rede. Ele não funciona assim. Tanto que, a gente já discutiu, nossa rede doméstica, ela é uma rede ponto a ponto. Ela não é uma rede cliente-servidor. Então, ela não pode ser, pelo menos ela não pode ser pensada dessa maneira, tá? Ela tem que ser pensada como uma rede ponto a ponto ali, porque o roteador, ele só faz esse trabalho para nós. E nós já sabemos também que existem diferenças entre os mais diversos roteadores. Por exemplo, se você tiver um roteador para uso doméstico, ele vai ter menos opções de redes, ele vai ter menos opções de configurações e assim por diante. Se você tiver um roteador em nível profissional, ele vai ter muito mais opções de uso para você. Tá? Então, a gente tem que também pensar nisso quando vai adquirir um roteador. Tá bom? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Bom, galera, alguém tem alguma dúvida? Alguma perguntinha? Bom, então, pessoal, semana que vem, o zero que nós vamos ter. Semana que vem teremos a aula de número 3 aí. Vamos falar sobre rede wireless e repetidores, né? Primeira parte de configurações, falar um pouco sobre configurações avançadas, tá? E aí eu vou trazer alguns roteadores para vocês verem também, tá, galera? Pessoal, vou deixar os exercíciozinhos aí, esses exercícios são do livro, tá lá no final da aula para vocês, tá? Façam aí, por favor, e me entreguem. Pessoal, todos uma ótima semana e até semana que vem. Tchau, tchau, galera.